Abra a tua Bíblia no livro de Marcos. Pastor, diminui um pouco para mim. Livro de Marcos, versículo 11. Marcos 11. Versículo 12. Vamos iniciar no 12. Tem alguém em nosso meio que você gostaria de agradecer a Deus com o seu testemunho? Tem alguém? Amém? Diga assim então: a maior revelação de Deus para a minha vida é a palavra. Então a maior revelação que nós precisamos é a palavra. Se eu e você zelar pela palavra, tudo muda na nossa vida. Então muitas das vezes as pessoas falam assim: eu quero ouvir algo de Deus a respeito da situação que eu estou vivendo. E Deus sempre vai se manifestar puro e totalmente genuíno pela sua pela palavra. Quem não se atenta pelo que está escrito pela palavra de Deus não consegue desfrutar das promessas. Então a maior revelação é a palavra. Quando você se enche da palavra, acrescenta a mim a sua fé, porque a fé vem por ouvir o quê? Palavra. Então, assim, você está com uma situação na sua casa, saúde, família, financeiro, sentimental, espiritual. O que Deus vai falar? Como que Deus vai falar comigo e com você? Através da palavra. A palavra é uma só, mas visita todos os corações. Quem está entendendo? Por causa que ela vem inspirada pelo Espírito. Então, às vezes você tem uma decisão, você tem uma situação, e Deus vai sempre falar pela palavra. Por isso que tem que ficar atento na palavra. Costumo dizer pelo Espírito que o inimigo não tem problema com aqueles que vêm para a igreja. Ele só tem problema, só atrapalha ele aqueles que vêm para a igreja e aprendem a praticar o quê? A palavra. Esse dá trabalho para o demônio. Porque o demônio já não tem sobre a vida dessa pessoa domínio. Já não tem mais legali, porque ela está se esforçando pela fé andar segundo a palavra de quem? De Deus. Eu orava e o Senhor me trouxe essa palavra. Vai dizer assim, ó, Marcos 11, 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve o que, igreja? Quem foi que teve fome? Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, for ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Aí muitos dizem assim: a Bíblia está dizendo que não era tempo de figos. Ok. Se não era tempo de figos, por que ela estava cheia de folha? Porque a figueira, quando ela apresentava cheia de folhas, é porque ela tem o quê? Fruto. Então aquela figueira se manifestou em forma de uma mentira. Entenda o que Deus está falando. Deus não quer que eu e você ande iludido ou servindo a Deus sem ser em espírito e em ver. Senão vai ser uma mentira primeiramente para quem? Para nós mesmos. Eu estou na igreja, mas eu não vivo, não pratico. Mas eu estou no culto, mas eu não vivo. Então quer dizer, aos olhos de Deus, além de não dar fruto, e quando dá fruto é frutos não é frutos duradouros. Então veja bem, entenda o que você está lendo, o que você está ouvindo. Jesus ficou bravo, irado com aquela figueira, porque Jesus estava com fome, saindo segundo o destino que ele estava. Ele olhou e falou: peraí, aquela figueira está bonita, está florida. E quando ele chegou lá, ele olhou e não tinha fruto nenhum. Então, ela só tinha a pá. É isso que Deus está falando comigo e com você. Deus não quer que você ande por aparência, quem está entendendo? Ele quer que você viva. Ele quer que eu e você caminhem segundo a presença dEle. E aí sim os verdadeiros frutos se manifestará. Mas é fácil? É fácil andar pela fé? É fácil praticar a palavra? E quem é que vai nos ajudar? O Espírito Santo. Se eu e você não clamar a ajuda do Espírito Santo, nem aqui nós estaríamos. Porque quem nos ajuda a buscar a presença de Deus é o Espírito. E deixa eu te falar algo, aprenda isso em nome de Jesus. Todas as vezes que você se posiciona em espírito e em ver, vai se levantar situações para tentar tirar você da onde você está obedecendo, onde você está aprendendo. O demônio vai tentar levantar situações para desviar a sua atenção, para que você não aprenda aquilo que Deus quer te ensinar através da palavra e do Espírito.
Viu? Então Jesus olhou para aquela figueira muito bonita, cheia de flores, cheia de folhas, mas não tinha fruto ao... Vou falar novamente, porque o Espírito Santo de Deus está inspirando o meu espírito para falar. Por isso que você não deve andar por aparência. Oh, o profeta ali, ó, terno brilhando, a gravata, o sapato. De repente é só a pá, não tem nada de Deus. E aí, a Bíblia vai dizer que o nascido do Espírito é o quê? Então você tem que olhar para todas as coisas e discernir pelo Espírito. Tudo que você pedir em oração, se você crer, você vai o quê? Receber. Qual é o outro passo? Para isso eu tenho que orar em todo. Então, mas olha aqui, vamos continuar. No 14. Vai dizer assim: e Jesus falando, disse-lhes à figueira: nunca mais, olha só a palavra de Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram o quê? Deixa eu te falar algo. É a mesma coisa. Jesus chegou diante de uma figueira, de uma árvore frutífera, e liberou o quê? Quem crê que a sua palavra pelo Espírito Santo ela tem poder? Deixa eu te falar algo. Não sei se aqui tem pessoas que têm esse costume ou já teve. Tem pessoas que ela pega a plantinha dela que ela tem em casa, ela conversa com a planta, sim ou não? Aos olhos humanos do carnal, aquela pessoa chama o outro de quê? Doido, está falando com a planta. Sim ou não? Pastora Eva deu risada. A senhora fala com as plantinhas lá, né, pastora Eva? Sim ou não? Mas deixa eu te falar algo. Está na Bíblia que nós estamos lendo. Está na Bíblia ou não está? Olha lá, ó. Jesus falando disse a quem? Jesus falou com quem? E Jesus falava pelo ex. É assim que você tem que andar. Você viu? Até a figueira ouviu a voz do céu, porque o Senhor estava no ex, guiado pelo Espírito. Eu profetizo, é o mesmo Espírito que está na tua vida. Então você tem que olhar para a sua vida, para as situações e liberar o quê? Palavras. Você tem que olhar para a situação que você está enfrentando, que você está passando, e verbalizar, pronunciar. E falar assim, não, tudo posso naquele que me... Ainda que a situação seja negativa, você tem que profetizar vitória, você tem que liberar palavras. E aí as coisas vão se manifestar segundo a sua fé. Depois que você libera a palavra, você tem que ter, que aquelas palavras vai se cumprir. Então veja bem, Jesus falou com a figueira, e Jesus não estava doido. Jesus estava pelo ex, e olha a consequência. Olha só o que ele falou: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos fizeram o quê? Ouviram. Olha o próximo. E vieram a Jerusalém, e Jesus entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam o quê? Pomba, ovelha, boi. A Bíblia vai relatar que eles negociavam na casa do Senhor. Deixa eu te falar, trazendo para os dias de hoje, o que eu quero que você entenda pelo Espírito. Diga assim: casa do Senhor não é casa de negócio, mas casa de oração. Diga assim então com fé: eu não posso negociar. Senhor, se o Senhor me der a benção, eu vou permanecer. Se o Senhor me der a benção, se algo acontecer comigo, eu fico. Se algo mudar, eu vou continuar. Você está tentando negociar. Diferente de você falar: Senhor, eu creio na tua palavra, me dá um sinal. É diferente, que o sinal não segue a todos os sinais. Os sinais seguem quem? Você viu? Agora quando a pessoa tenta, por falta de entendimento, ela fala assim: se Deus falar algo, se Deus mostrar algo, ela tenta, aí eu faço algo, aí eu fico, aí eu vou te adorar, aí eu vou te servir. Ele está tentando o quê? Negociar. Não é assim que funciona. Você tem que pedir para Deus em todo o tempo um sim. Você é sentadinha e ouvindo a palavra. Se você tiver fé, pede um sinal. Se você tiver fé, se a sua fé alcançar, pede um sinal para Deus agora, se Ele está aqui. Só que você tem que ter fé para isso.
Porque se você pedir com fé, ele vai se manifestar até o final do culto. E você vai saber que ele está aqui. Quem está entendendo? E olha que eu estou mandando você pedir, a responsabilidade é toda minha, abaixo do Espírito Santo. Mas por que eu estou mandando você pedir? Porque se você pedir com fé, seja uma palavra, um louvor, até o final do culto. Antes de você sair por essas portas, ele vai falar com você. Quem está entendendo? Então não é negociar, é pedir para Deus um sim. É diferente das pessoas que querem barganhar. Senhor, se o Senhor fizer a obra no meu pai, na minha mãe, se o Senhor abrir essa porta, se o Senhor fazer isso, não vai viver nada essa pessoa, que ela está pedindo com a intenção de coração errada. A Bíblia nos dá legalidade para pedir os sinais. Senhor, me dá um sinal sobre essa situação. E aí sim, Deus vai se revelar. Se eu e você pedir um sinal e a gente crê no que nós estamos falando. Então veja bem, Jesus entrou e expulsou todo mundo, dizendo aqui, esse lugar, essa casa não é casa de negócio, é casa do quê? De oração. Olha o 16. Olha o 16. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo, ou seja, ficasse andando, negociando pelo templo. Agora deixa eu te falar algo. Hoje é o culto manifestando a nossa. Quando você lê, traga à sua memória que Jesus não era conhecido ainda naquele momento por todos. Todos os observava e via como a multidão seguia ele. E todos olhavam a ele como um homem comum, porque nem todos tinham a revelação do Espírito. Então imagine Jesus como um homem comum com os seus discípulos, chegando num templo e quebrando tudo, chutando as mesas com chicote, dispersando tudo. Ele usou o quê? Ele usou o quê para fazer aquilo? Não entendi. Ele usou o quê? Deixa eu falar novamente, ó. Ninguém tinha intimidade com ele. Muitos observavam tudo que ele pratica. Deixa eu te falar. Jesus fez algo pela casa de Deus. Usando o quê? Usando o quê? Fé. E tomando a ti. Ele falou, isso aqui que estão fazendo na casa do meu pai é errado. E ali ele não só falou, ó, está fazendo ali errado. Não, ele tomou a ti. Então não adianta. Se eu e você identificar algo fora da direção e não tomar atitude, nada muda. Quem está entendendo? Quando você identifica algo errado na tua vida, fora da direção do Espírito e da palavra de, é necessário eu e você tomar uma atitude, senão aquela situação vai se prolongar. Senão aquela situação nunca vai mudar. Então veja bem, olha o que eu aprendo com Jesus quando eu meditava, o Espírito Santo não falava no meu coração. Jesus não só olhou o que estavam fazendo no templo. Jesus falou, peraí, essa casa é a casa do meu pai. Muitos deles não me conhecem, mas eu não vou aceitar o que estão fazendo na casa de meu pai. Então Jesus usou a fé, mesmo sabendo que muitos não gostavam dele. E olha só o que aconteceu, eu vou te mostrar na Bíblia, você vai ler. Veja bem, Jesus teve atitude em cima da sua fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obra é o quê? Então não adianta as pessoas dizerem assim, eu tenho fé, mas se não toma atitude, não manifesta o quê? As obras. As obras. Todos nós que estamos aqui temos fé. Quem nos garante isso é a palavra. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos que para cada um Deus deu uma medida de quê? De fé. Então Deus deu fé para todos. Muitas vezes você vê uma pessoa, vou te dar um exemplo, em situação de rua. Aquela pessoa está ali em situação de rua. Deixa eu te falar algo. Se tem uma coisa que Deus deu também para ela, é a fé. E só a fé pode tirar ela daquela situação. Só que não adianta ter fé e estar distante da paz. A fé distante da palavra não se mani em atitude. Aí muitos dizem assim, dentro de um problema, de uma situação, eu tenho fé que Deus vai entrar, eu tenho fé que Deus vai fazer algo. Deixa eu te falar algo. Estão te ensinando errado. Você tem fé que Deus vai fazer? Então você não leu Bíblia. Que Deus não vai fazer nada, já está tudo feito. Então a sua fé tem que ser manifesta. A sua e a minha fé tem que ser para ti. E para praticar,
Para ser praticada a minha e a tua fé, nós temos que tomar atitude. Deixa eu te falar algo. Quantos aqui têm fé em Jesus? Vocês estão cansados? Quantos aqui têm fé em Jesus? Adiantava alguma coisa você ficar na sua casa hoje sabendo que tem culto, falando que tem fé? O que você fez para estar aqui? Você teve fé e tomou a ti? Você está sentado aqui recebendo o quê? Uma pá? E essa palavra vai acrescentar a sua. E aquela situação que você está pedindo a Deus, Deus vai dar sinais que Ele está entrando nela hoje. Quem está entendendo? É a mesma coisa. A pessoa tem fé, mas não ora. Ela tem fé, mas não jejua. Ela tem fé, podendo vir para a igreja, ela não vem. Mas ela diz que tem fé. Ela terceiriza, ela coloca na mão de Deus. Senhor, faz isso para mim, eu preciso. Esquece, filho. Não é assim que funciona, só serve ler Bíblia. Eu tenho fé e eu vou me posicionar na direção da paz e os resultados da minha vida vai ser diferente, vai ser mudado. Quem está entendendo? Porque eu não vou só ficar falando da boca eu vou tomar atitude e a minha fé vai gerar as bênçãos que eu necer, porque elas já estão liberadas. As suas bênçãos você está pedindo, muitas coisas que você não viveu ainda, já está liberado em Deus. Tem coisas que eu e você não vivemos ainda, e Deus já liberou. Apóstolo, como que eu vou viver? Praticando a palavra, manifestando a fé em todo. Aí a pessoa diz assim, eu sou cristão. Ela não ora, ela não jejua, ela não medita na palavra. Ela fala que é cristão porque ela vem para a igreja, mas ela não tem as práticas espirituais. Deixa eu te falar, essa tal pessoa incomoda o inferno? Não. Não. Ela vai morar no céu? Profetizo que vai. Se ela continuar zerando pela salvar, mas ela vai viver uma vida de necessidade na onde? Na terra. Por falta de conhecimento a respeito do quê? Da palavra. Qual é o sentimento que o inimigo da nossa alma quer colocar? Que não vai dar certo, que não adianta vir para a igreja. O que você está fazendo na igreja? Para, esquece, não vai mudar, não vai dar certo. Tudo isso, diga assim, influência maligna. Todas as vezes que você pensar a respeito de algo e vir pensamentos negativos, não vem de Deus. Quem está entendendo? Todas as vezes que você estiver resolvendo algo e vir dificuldades, tem pessoas que, o Espírito Santo de Deus gera no nosso coração para a gente tomar atitude a respeito de algo, sim ou não? Só que quando ele gera que você vai tomar posse, que você vai tomar atitude a respeito de algo, o olho, tanto físico como espiritual, ele já vai olhar para os obstáculos. Vou te dar um exemplo. Deus fala assim para você: jejua 3 dias. Você fala, meu Deus do céu, que hora que eu vou jejuar? E o café da manhã, e eu vou ter que levantar, e agora se eu sentir fome? Acabou. Nem jejua, filho. Você já negou sua fé. Por quê? No automático já vai pensando nas coisas negar. Meu Deus, e se eu passar mal, se eu der tontura? Eu peguei o pastor Moisés, e falei assim, eu estou indo pro Imbu, vou ficar 3 dias lá. Sem comer e sem beber. Ele falou, não, eu não aguento. Falei dentro do carro para ele. Eu falei assim, quando você chegar lá, se você entender que pelo Espírito dá para ficar, você vai entender. Não, mas vamos levar um pacotinho de água pelo menos. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. A Bíblia vai dizer que o forte suporte o fraco. Nós vamos abrir uma oração aqui, nós vamos ficar 3 dias lá, não vai tomar somente água. E eu vou te provar que você não vai conseguir beber nem água. Porque aquilo que eu falei para ele, eu já tinha feito. Assim que chegamos lá, nós tínhamos locado um quartinho para dormir, para descansar, tomar banho também. 3 dias. Falei, vamos entrar na cantina lá e vamos comprar uma água. Quem já foi no Monte da Luz aqui sabe que tem uma cantina na entrada. Comprei uma garrafinha de água. Tanto eu quanto ele. Os 3 dias lá, eu bebi 2 dedos de água. Ainda foi no primeiro dia. Nós voltamos com a garrafa de água. Falei, o que eu te falei? Ele voltou maravilhado, porque ele falou assim, eu não imaginei que eu ia aguentar. Eu não imaginei que eu ia conseguir. Eu falei, deixa eu te falar.
Quando Deus manda, Ele garante a vitória. Mas o que nós pensamos muitas das vezes? Vai dar errado, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Meu Deus, eu nunca fiz um jejum desse. Estou falando do jejum, que são práticas espirituais. E aqueles que dizem que é de Cristo, tem que andar no quê? No Espírito. Aí colocam diversas palavras, negar, num propósito que Deus está chamando eu e você, para destravar e despertar a nossa. Pronto. Quando a pessoa começa a colocar obstáculo e dificuldade na frente, ela já entristeceu o espírito. Sabe qual é o conselho que eu te dou? Nem faça mais. Vai orar de novo, espera outra direção de Deus, nem faça. Porque o que tinha para receber ali já por causa das palavras negar, palavras e pensar. Por que vem palavras e pensamentos negativos? Porque o inimigo não quer que você se santifica. A Bíblia vai dizer, seja santo porque eu sou o quê? Se você se santifica, você vai estar sensível à voz do Espírito, você vai errar menos, vai pecar menos, e vai estar mais sensível à voz do Espírito Santo e vai entender mais a palavra. Tem casta de demônio que só sai com jejum e o quê? A pessoa quer ser livre da força do mal, mas não jejua e não ora. Ela não verbaliza aquilo que ela quer viver em quem? Em Deus. Aí fala assim, Senhor, faz isso. Aprenda com a palavra de Deus em nome de Jesus, com o Espírito Santo. Deus não vai fazer nada, já está tudo pronto para mim e para você. O que Deus está fazendo agora, nesse momento, é nos ensinando através da palavra e do Espírito, para receber as bênçãos que já é minha. Nossa não, nossa é muita gente, eu falo de mim, já é minha. Se você crê que é sua, quem está entendendo? Cada um tem um nível de quê? Então você tem que falar, as bênçãos que já é minha. Como que eu destravo as minhas bênçãos? Tendo práticas espirituais. Eu venho para a igreja, eu me esforço para estar no culto no mínimo 2 vezes na semana. Eu não perco a Santa Ceia, se eu já sou batizado nas águas, principalmente. Eu não posso perder um culto de Santa Ceia. Eu não posso passar uma semana em branco, sem ter momentos de orar, sem ter momentos em particular com Deus. Sabe quando alguém te chama? Vem cá que eu preciso conversar com você. Você não tenta se separar para falar com aquela pessoa? E quando o Espírito Santo de Deus te chama? E muitas vezes ele vai chamar eu e você de madrugada, que a fila é menor. Aqueles que me buscam de madrugada a me encontrar. Então, de repente você acordou 3 da manhã, não é só para você ir até o banheiro, beber água, ou olhar no relógio e ver quantas horas faltam para você levantar. Não. Naquele momento o Espírito Santo está te chamando para você dobrar o joelho e falar com ele, nem que seja 5 minutos. E naqueles 5 minutos ele vai te dar palavras. Ele vai colocar palavras em você, para você entregar a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, o seu dia. E aí as coisas que o mal, o maligno, o inimigo da nossa alma tinha preparado para frustrar, para entristecer, para trazer ódio, para trazer raiva, tudo aquilo que o mal tinha preparado, você já venceu na madrugada, nas 3 da manhã, quem está entendendo? Você já cortou o laço do mal. Então veja bem, aí muitos dizem assim, eu sou de Jesus, mas para vir para a igreja é uma peleja, e quando vem, muitas vezes vem murmurando. Aí já pisa assim, aí Deus deixa assim, ó, um exemplo. Eu nem me preocupo. Eu fico preocupado com aqueles que não dão ouvido. Aí pisa na igreja, mas que hora que acaba? Mas eu tenho que ir embora, que hora que acaba? Não tem problema. A boca fala e o coração está o quê? Então não está cheio de Jesus, está cheio das coisas da terra. Aí o Senhor me pega e me separa, muitas das vezes o dia inteiro, mesmo tendo que administrar as coisas da igreja. Ele me separa, me chama para um particular de 3 a 5 horas, no mínimo, para revelar a palavra, para trazer as revelações e o ensinamento. Porque Deus não trabalha com ninguém despreparado, quem está entendendo? Para mim poder te entregar algo que vai mudar a sua vida, na direção do mas a pessoa vem aqui já com pressa, preocupada, perturbada. Aí aquilo que Deus está falando, está entregando, ela não consegue se conectar, porque ela nem viveu o dia de amanhã ainda, mas já está preocupada e perturbada hoje com o dia de amanhã. O que está faltando nessa pessoa? A Bíblia, porque o dia de amanhã pertence a quem? E por que você está preocupado com o dia de amanhã? Ah, mas eu tenho conta para pagar. Deixa eu te falar, eu profetizo, você vai pagar todas, mas vai ter mais. Nunca vai acabar. Profetizo, você vai pagar,
mas sempre vai ter para pagar. Todos os dias eu e você, coloca algo no teu coração. Nós já acordamos gastando. Você levanta de manhã, no mínimo você acende a luz do quarto, um exemplo. Você vai lá lavar, escovar os dentes ou tomar banho. Ligou o chuveiro, já está gastando água e luz, sim ou não? Sabonete, a pasta de dente, as escovas de dente, papel higiênico. Então, para onde você virar, você levantou, acordou, você já está gastando. A diferença é, o que vai fazer eu e você ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus é as nossas práticas espirituais. E é Deus que provê todas as... Eu profetizo, é Deus que provê todas as coisas também na sua vida. Quem está entendendo? Porque a Bíblia diz, o justo, o meu justo viverá pela fé. Quem está entendendo? Ou seja, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu já espero. Eu já confio. E como que você vai ter essa sensibilidade? Não é gastando tempo no TikTok, no Kawaii, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Não. É investir no teu tempo na palavra é tendo uma prática, tendo um tempo de qualidade de vida espiritual, jejum e oração e meditação na paz. E aí sim Deus vai te entregar as revelações. E aí sim Deus vai te entregar as direções. Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem está entendendo? Aí se você pode tudo nele, aquilo que aos teus olhos você não enxergava a direção, é o Espírito de Deus que vem e traz a revelar. O que Jesus falou? Espera aí, estão usando o templo para fazer negócio? Estão entrando aqui só para negociar e não tem nada de Deus? Ele saiu quebrando tudo. Mas deixa eu te falar, quem crê que Jesus vem na terra como homem? Quem crê? Glória de vocês, vocês estão cansados, nem eu que estou pregando todo dia. Quem crê que Jesus vem na terra como homem? Quem crê? Ó, em forma de homem a Bíblia diz que ele veio na terra. E se ele veio em forma de homem, ele estava sujeito a ser morto? Sim ou não? Mas ele não ligou para aquilo. Ele não ligou para os obstáculos, para as dificuldades. Ele sozinho saiu quebrando tudo dentro do templo. Independente de quantas pessoas tinha lá que poderia vir contra ele. Porque ele estava zelando pela casa do céu, pela casa do Pai. Mas deixa eu te falar, olha o que a Bíblia vai dizer para mim e para você. Próximo. Olha como Jesus começou fazendo. É o que ele está fazendo aqui comigo e com você agora. Através do Espírito. Olha só. E os fazia o quê? Fazia o quê? E os ensinava dizendo, verbalizando, pronunciando. Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações. Casa de quê? Ele fez uma pergunta à interrogação. Não está escrito. Jesus olhou para eles e falou assim, não está escrito. Olha lá, ó. E os ensinava, dizendo assim, ó. Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Ou seja, isso já não está na pá? Já não está na Bíblia? Por que eles não sabiam? Porque eles não liam a Torá. Só alguns tinham conhecimento da palavra. Quem está entendendo? Nem todos. Olha a continuação. Mas vós a tendes feito covis de quê? Por falta de ler a palavra, você olhou para o templo e está fazendo casa de negócio, covil de ladrão. Por quê? Porque vocês, Jesus falando para eles, vocês não tinham conhecimento da Torá, da palavra. Então vocês acharam que esse templo foi levantado para vocês negociar, ganhar dinheiro? Vender animais, fazer troca, moedas? Não. Esse templo foi levantado para ser casa de quê? Então Jesus, para entrar lá, corrigir todos, ele usou o quê? Ele usou o quê? Só que olha só o que está escrito. Ele chegava o quê? Os em si, porque eles não sabiam de nada. Eram homens velhos, barbados, mas espiritualmente eram meninos, crianças. Nem sabia o que estava fazendo no templo. Falou, é isso que eu digo. Como diz assim o velho ditado, assim, né? É o tal de Maria vai com as outras. Tá todo mundo indo ali, eu vou também. Peraí, o cara colocou uma banquinha lá no templo, está negociando, o outro colocou uma ovelha, o outro colocou um bode, o outro colocou um boi. Eu vou pôr também ali, eu vou arrumar um espacinho ali também, fez do templo uma feira. Porque todo mundo estava e ganhando nem tudo que está dando certo é a vontade de quem? É aí onde você tem que vigiar. Quando Jesus chegou, colocou ordem.
Jesus chegou e disciplina, colocou disciplina. Mas para Jesus entrar e colocar disciplina, ele primeiramente usou o quê? Usou o quê? A fé na palavra. A fé. Ele sabia que o que ele estava fazendo era segundo a vontade de quem? De Deus. Não esqueça, não deixa fugir da sua mente que Jesus estava ali como homem, mas guiado pelo Espírito. Então até que muitos queriam tocar nele, mas não conseguiam. Não conseguia. Eu vou te postar, não só tocar, muitos procuravam matar ele, mas não conseguia, porque ele estava guiado, conduzido pelo Espírito. Olha só o que vai dizer no 18. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, era com qualquer um que Jesus estava batendo de frente? Não era com qualquer um. Olha lá, os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasiões para beijá-lo. Para quê? Para quê? Viu a diferença de quem está pelo Espírito e anda na fé? Ele não está preocupado com os riscos, quando ele tem certeza que ele está na direção de quem? Pois eles os temiam. Por que queria matar Jesus? Porque quando eles olhavam para Jesus, eles tinham medo. E a Bíblia ensina eu e você, não? E ela fala por diversas vezes. A Bíblia diz para mim e para você em todo momento: não temas, não temas, não temas. Olha lá. Pois eles o temiam, porque toda a multidão estavam admirada acerca da sua do quê? Jesus chegou lá e corrigiu a quem? A todos. Jesus chegou lá e falou assim: eu vou trazer uma nova direção. Mas foi ensinando primeiramente? Não. Chicote e pé na mesa. Tomando a ti, ele fez a limpeza. Primeiro ele chegou descendo o chicote e pé na mesa, chutando tudo, soltando os animais, pomba voando, quebrando gaiola, soltando os animais amarrados, limpando o templo. Depois aqueles que ficaram, que a Bíblia vai dizer que a multidão fazia o que? Admirava ele. A multidão estava admirada acerca da sua. Então a multidão ficou olhando para Jesus. A postura, a disciplina, a atitude que Jesus teve. Mas para Jesus fazer aquela correção e depois ensinar eles, Jesus estava usando o quê? A fé. E segundo a fé ele manifestava a palavra. Então Jesus, ele cria que aquilo que ele estava fazendo era totalmente na direção de... O que tem a ver com a minha vida, apóstolo? Tem tudo a ver com a sua vida. Até quando você vai ficar se sentindo dando um de coitadinho aí? Não, Deus vai fazer, Deus vai mudar, não, Deus vai entrar com providência. Se você não se posicionar, não enfrentar desafios, sua vida não vai ter sentido nenhum. Você vai ficar sendo um crente aí, você vai virar um fariseu, você vai virar um idólatra, se você não tomar atitude e não enfrentar desafios. Aquele que foge de compromisso, aquele que foge de responsabilidade, ele se distancia das promessas de Deus. Mas eu não estou preparado. Aí o Senhor está chamando eu e você para fazer tal coisa, tal feito. Aí diz assim: mas eu não estou preparado. Aí não lê Bíblia. A Bíblia diz assim que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Quem está entendendo? É aquele que Ele escolhe que Ele capacita. Agora o que chega falando assim: eu sei, eu entendo, eu domino, pode fugir que esse aí não sabe de nada. O que chega falando assim: essa área aqui eu domino, isso aqui eu faço. Espiritualmente falando, se for profissionalmente falando, eu falo amém, eu vou te respeitar. Mas espiritualmente falando, primeiro que a Bíblia diz assim: eis que tudo faço, e a palavra de Deus se renova em todo. Como que a pessoa diz que domina tudo? Ela se renova, igreja. Essa palavra que nós estamos aqui ouvindo pelo Espírito, quando você chegar na sua casa, se você abrir a Bíblia nessa mesma palavra, Deus vai falar com você nessa mesma palavra de uma maneira diferente. Ele vai renovar novamente. Quem está entendendo?
E como que diz que tem pessoas que dominam tudo? E tem muitos que não, preguiça. Esse também não vai entrar no reino de Deus. Ele tem preguiça de examinar as escrituras. E a Bíblia diz assim para mim, para você: não se aparte deste livro, mas medite nele de dia. Tem preguiça de examinar. Quer comer tudo pronto. E aí sofre as consequências. E mesmo assim, quando está sendo ensinado, não tem paciência de sentar para ouvir, mas quer vitória. Fica cantando aquele louvor até Jesus voltar. Agora é só vitória, agora só o louvor, porque a vida é uma derrota. Quem sabe eu falando não acontece? Deixa eu te dar um recado, não vai acontecer. Porque a vitória vai vir pela sabedoria da pá. E a sabedoria da palavra não vem do homem, vem de Deus. A Bíblia vai dizer: aquele que não tem sabedoria, que peça quem? Aí Deus vem dar uma estratégia. Mas a pessoa, como já é autossuficiente, já entende de tudo, já manuseia a palavra, já lê de Gênesis, Apocalipse, Deus deu uma estratégia e a pessoa não fez. Ela pode conhecer a Bíblia de capa a capa. Para Deus não muda, porque o conhecimento dela está para o seu próprio umbigo. Pedires e pedires mal, para gastar com seus próprios deleites, diz a Bíblia. Ou seja, pediu conhecimento para gastar com si, não transfere, não transborda nos demais. Do que adianta? Essa sabedoria é vã. Agora, quando você pede para Deus para te encher, para você buscar almas para o reino de, aí você vai ver como que funciona. Enquanto você está fazendo para Deus, eu estou fazendo para você. Enquanto você está cuidando das coisas de Deus, eu estou cuidando das suas coisas. Quem está entendendo? Mas aquele que abre mão, coloca obstáculos, esse tal, a Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer naquele que põe a mão no arado e olha para trás. Deus não tem prazer na alma desse tal. Olha, a alma desse tal, Deus não tem prazer, está na Bíblia. Apóstolo, de onde vem essas palavras? Do Espírito Santo. E porque eu tenho um conhecimento, Ele está trazendo aqui agora. Aí às vezes você quer um resultado na área financeira, você quer um resultado na área familiar, na saúde, e Deus está falando assim: se posiciona segundo a minha vontade, para se cumprir o meu e o que você pedir eu vou te acrescentar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas tem pessoas buscando em Deus as demais, e quando recebe, foge da aí vai lá tomar conta das demais coisas. Daqui a pouco volta quebrado, chorando, culpando o demônio, Satanás e a sua safra. E o culpado é ele mesmo. Diga assim com fé: quem se afasta da palavra está perdendo a sabedoria e o ensinamento que vem de Deus. Diga assim com fé. Se você dizer com fé para você, feche os olhos e profetiza para você. Diga assim: a palavra de Deus. Diga de novo com fé para você. Diga: a palavra de Deus me prospera. Quem quer prosperar aí? Eu te mostro na Bíblia onde está escrito. Quem se distancia da palavra de Deus padece todo tipo de necessidade. Deixa eu te falar algo. Se faltar a palavra, vai faltar tudo, as demais coisas vai faltar. Mas se tiver a palavra de Deus e se andar por ela, vai ser suprido todas as demais coisas. Quem está entendendo? Porque aquele que tem a palavra vai estar sempre com fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se, mas se espera. Quem tem a palavra, ele não está vendo nada, mas ele está dizendo assim: a minha bênção está chegando. Quem está andando pela fé e pela palavra, quem anda pela palavra, muitos estão dizendo assim: vai dar errado. Aí você fala assim: obrigado, Jesus, a vitória já é minha. Muitos estão se perturbando com a sua vida, e você está descansando no Senhor, falando: obrigado, Senhor, é o Senhor que me fortalece. Aí quando vê o resultado não acredita. Nossa, como aconteceu? Como que aconteceu? Como que aconteceu? A Bíblia diz assim: vai ter com a formiga preguiçosa. Eu tomei a ti, eu mudei a minha vida, eu comecei a orar, eu comecei a jejuar, e na medida do possível, eu não me afastei da igreja, da palavra de, por isso que eu estou vivendo os resultados que Deus está fazendo hoje.
É assim que você tem que pensar. Agora, quando a pessoa se afasta da palavra, ela está se afastando da própria prosperidade. Eu não estou falando de dinheiro, viu? O dinheiro se encaixa dentro da prosperidade. Prosperidade é você não ter falta de nada em todas as áreas da sua vida. Eu profetizo, você vai estar bem na saúde. Só alguns estão recebendo. Você vai estar bem na saúde. Você vai estar bem na área espiritual. Você vai estar bem na área financeira. Você vai estar bem na área da família. Você vai estar bem em tudo que você intentar fazer. Porque a prosperidade, ou seja, a graça de Deus estará repousada sobre a tua vida. Ou seja, onde você pisar, você vai prosperar. Porque a graça, o favor não merecido está sobre você. Quem está entendendo? É isso, prosperidade é isso. É não ter falta de nada. Se eu olhar para a saúde, estou próspero. Se eu olhar para a vida espiritual, eu estou próspero. Se eu olhar para a vida financeira, estou próspero. Prosperidade é não ter necessidade, em tudo ser suprido pelo Senhor. E essa prosperidade só vem através da palavra. Por isso que se a pessoa não renovar o entendimento, Romanos 12, 2, se ela não renovar, ela não consegue provar. Põe lá para mim. Põe lá para mim, por favor, filha. Olha lá. Não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é isso, apóstolo? Mais ou menos assim. Você entrou aqui hoje com vários pensar, mas você vai sair daqui com a direção de Deus. Mais ou menos assim. Você entrou aqui em algumas áreas triste, angustiado, achando que nada vai mudar. E Deus está dizendo assim: pode renovar o seu pensamento, que a vitória vem através da minha palavra. A vitória vem através da minha palavra. E se você sentado ouvir e der ouvido à minha palavra, eu te darei fé, acrescentarei a tua fé. E a Bíblia vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. O que você está recebendo agora? A palavra. O que está acontecendo na tua vida? Está sendo acrescentada a fé. O que está acontecendo? Quando acresce a fé na minha vida, o demônio foge. Porque a Bíblia diz: resistir o mal e ele fugirá de vós. Eu só consigo resistir à força do maligno se eu andar de fé em fé. Só consigo resistir o demônio se eu estiver alimentado, obeso da palavra de Deus. Então olha lá. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Deus só permite eu e você experimentar quando renovamos o nosso. Senão vai continuar assim. Ai, mas eu sou a ovelha negra da família, comigo nada dá certo. Meu Deus, por que só comigo lá na empresa? Eu sou Só vai ficar lamentando. E deixa eu te falar, essa lamentação desagrada a Deus, porque Deus sabe quem você é. Deixa eu te falar algo. Deus erra? Vou perguntar de novo. Deus erra? Então ele não errou em ter feito você. É eu e você que devemos se posicionar segundo segundo a direção do céu, e aí os resultados da nossa vida serão mudados. Deixa eu te falar algo. Quem te trouxe aqui hoje nessa noite? Eu gostaria que vocês falassem em voz alta. Quem te trouxe aqui hoje? De novo, para você mesmo. Quem te trouxe aqui hoje? Você acha que ele te trouxe aqui hoje para não mudar nada na sua vida? Mas para mudar depende de quem? De quem? Não é de Deus, não? É, porque o ser humano está acostumado pôr tudo na conta do Senhor. Quando não é Deus, é o inimigo. Mas o inimigo. Mas o inimigo. Tem tipo de crente que eu não entendo aonde que ele aprendeu a palavra de Deus, que ele fala mais do Satanás do que de Jesus. Você vai conversar e a pessoa diz que é crente. Chega lá e fala: apóstolo, estou numa perseguição espiritual, o demônio tem feito isso, o demônio trabalhou através disso. Eu fico olhando assim, falo: rapaz, o demônio está fazendo muita coisa na tua vida, e Jesus não está fazendo nada. A boca fala, o coração está o quê? Está cheio do quê essa pessoa?
Já entendeu, né? De quem está cheio. E tem muitos no meio de vós, por falta de conhecer, fala assim, é verdade, né? Aí já começa, já contagia, já contamina, e já começa a contar derrota também. Já começa a verbalizar palavras negar, e depois vamos orar. Jesus! Oh, vai lá, boca podre. Você contaminou a fonte. Você estava blasfemando o tempo todo, falando coisas negar, alimentando Satanás e os seus demônios. E agora você quer pular no manto, quer rodar, quer entregar profecia? Vem cá entregar para mim. Que eu já vou pôr a mão e falar, sai de 10 em 10. E eu duvido. Vem entregar para mim, eu duvido estender a mão e não cair endemoniado. Pode ser o que for. Mas é pastor, pode ser pastor, pode ser o que for. Porque o segredo é o que está dentro. O que está dentro é o que você pronuncia. E se não é Jesus, filho, é qualquer outra coisa. Por falta do quê? Por falta do quê? Conhecimento. Conhecimento do quê? Da igreja? Doutrina de homem. Placa de igreja. Profeta. Conhecimento do quê? Você acha que é todo mundo que quer vir num culto e escutar a palavra? Muitos já pisam falando assim, tem oportunidade? Tem. Eu vou fazer um sarrafo assim, bem grandão. Vou escrever oportunidade. Ele está ali, você quer que eu bato com a direita ou com a esquerda? Não cuida nem da casa. Ele quer chegar na casa de Deus, troca as vestes, é crente. Dentro de casa é um endemoniada, é um endemoniado. Mas na casa do Senhor é o crente. Aí tem uns mais cegos. O irmão está com a oportunidade. Tá, você está com a oportunidade de nascer de novo. Aí na hora que senta para ouvir, na hora que entra no lugar que senta para ser ensinado, não vê a hora de acabar o culto para ir embora. E depois quer ter vitória. Meu Deus do céu. Não lê Bíblia. A Bíblia vai dizer que Jesus, Pedro olhando para a necessidade, Pedro, Senhor, vamos dispensar eles, porque já faz 3. Jesus olhou para Pedro e falou assim, o que é que tem aí, Pedro? Foram lá e arrumaram com o menino. O quê? Arrumaram com o menino o quê? Aí Pedro chegou assim, Senhor, 5 pães. Jesus olhou para ele, está na Bíblia, tá? Jesus falou assim, ó, vocês vão dar de comer para eles. Porque Jesus não tinha como dispensar aquele povo, porque aquele povo estava no 3 dias em G. E você aqui reclamando que vai vir para o culto e vai jantar tarde. 3 dias em jejum. Ouvindo o ensinamento do Senhor o tempo. E Jesus falou, se eu dispensar eles, muitos vão morrer no caminho. Jesus não queria saber. Lá não tinha padarias, iFood. Não tinha. Era no deserto. Mas Jesus estava fazendo a vontade de quem? E quando você está no centro da vontade de Deus, não falta nada. Quem está entendendo? Falta nada. Quando você está no... Vou falar de novo para ver se tem crente que vai pegar aqui. Quando você está no centro da vontade de Deus, não falta nada. Quem está entendendo? Pode até chegar a necessidade, mas será suprida, diz o Senhor. Quem está entendendo? Jesus falou assim, ó, vocês vão dar de comer para eles. Aí Pedro falou assim, Jesus falou, me dá aqui o que vocês pregaram. Aí a Bíblia diz que Jesus orou. Sim ou não? Sim ou não? Jesus fez o quê? Não entendi. Glória a Deus, vocês estão aprendendo. Jesus pegou os peixes e falou assim, ó, Pai, graças te. Top, serve eles lá. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda sobrou 12 cestos. Quem está entendendo? E tudo se manifestou pela de um só homem. Que estava andando segundo a palavra de. Para que ficasse como exemplo hoje, para mim e para a tua vida. Quem está entendendo? Seu maior exemplo em nome de Jesus. Tira os seus olhos do apóstolo. Tira os seus olhos de mim. Coloca os seus olhos em Jesus. Quem está entendendo?
Mas aquilo que você olhar em mim, que somar e tiver na Bíblia, copie. Apóstolo Paulo falou assim: sejam os meus imitadores como eu sou de. Então alguém, para ver se o homem é imitador de Cristo, ele tem que conhecer quem primeiro? Cristo. Para você saber se o apóstolo, os pastores estão na direção de Deus, você tem que ter intimidade primeiro com o quê? Então não vem falar se você não tiver intimidade com a palavra. Não estou falando ler a palavra nem estudar ela, estou falando ter intimidade. Então tira os seus olhos dos homens, porque os homens podem falhar com você, mas Jesus não. Quem está entendendo? A Bíblia diz assim, ó: ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel. Tira os seus olhos do homem, tira sua fé dos homens, coloca sua fé em Jesus. Tira sua fé desse ou daquele. Deus vai usar os profetas para abençoar a tua vida. Diga assim: as minhas bênçãos está na boca de um profeta. Então Deus vai levantar um profeta para profetizar. Se você crer, você vai viver. E quando você começa a viver, quando você começa a crer, você começa a ter intimidade. E aí no tempo de Deus, na vontade de Deus, segundo o ministério que Deus te deu, Ele também te faz profeta na vida de pessoas. Quem está entendendo? Porque somos um corpo, a cabeça é Ele. Eu falo, Senhor. Ele falou assim no meu espírito agora. Se você crê, Ele falou. Se você não crê, Ele falou do mesmo jeito. Ele falou assim: tem pessoas que o que você está passando aqui não é para a morte, mas é para que o meu nome seja glorificado. Porque enquanto você está passando por essa situação, estou eu te forjando para uma grande obra, diz o Senhor. Quem está entendendo? Não quer sofrer nada, então você é melhor que Jesus. Porque Jesus foi forjado nas aflições. É nas aflições que manifesta os verdadeiros. Ah, dá glória a Deus. Com as contas pagas, o armário derramando, comendo onde quer. Aí é fácil. Agora na hora da necessidade, o seu glória vai ser verdadeiro. Na hora que você está na aflição, o seu glória a Deus, o seu aleluia vai ser verdadeiro. Quem está entendendo? Porque você vai estar glorificando em choro. A Bíblia diz: em tudo dê glória, em tudo dê graças, em tudo porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. A Bíblia diz inclusive as diga-se: nas minhas aflições. Diga com fé: nas minhas aflições a minha fé será acrescentada. Quem crê nisso? Aí o demônio fala assim: eu achei que eu tinha matado esse crente. Nosso irmão Lázaro, né? Que eu creio que está em Cristo. Vou passando pela prova o quê? Ou na bênção ou na prova, eu vou continuar glorificando. Quem está entendendo? Porque aqui na terra nós temos um prazo de vale. E o que você está fazendo com o tempo de vida que Deus te deu? Ainda continua sonhando com o dia de amanhã. Ah, eu quero conquistar isso. Meu Deus, faz isso na minha vida. Se eu receber isso, eu vou ser feliz. Se eu receber aquilo, eu vou ser feliz. Se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Aí o Senhor falou assim: a minha presença está com você todos os dias. Você não é feliz porque você está colocando a tua fé em coisas que o ladrão rouba e a traça come. Espera aí. Se eu tiver a presença de Deus, eu vou ser feliz o tempo? Porque diga assim: quem tem a presença, não falta a bênção. Eu estou fazendo você verbalizar na sua vida. Quem tem a presença não tem falta de. Aí tem pessoas esperando algo acontecer para glorificar. Está esperando algo? Eu não, já glorifico. Senhor, tira tudo de mim, só não tira de mim a tua presença. Rei Davi se rasgou, falou: Senhor, arranca tudo de mim. Deixa eu te falar. E ele não era um pedinte não, viu? Ele tinha o que perder. O nome dele já dizia Rei Davi. Então ele tinha alguns palácios, ele tinha muitas coisas, muitas riquezas.
E muitas honras, era honrado onde chegava. E muitos temiam, muitos exércitos se aliavam, não queria nem brigar com o rei Davi, se aliava a ele. Então ele era e num certo momento de aflição da alma dele, ele olhou para tudo que ele tinha e falou: Senhor, tira tudo de mim, só não tira de mim, não se afasta de mim a tua presença. Que ele sabe que com a presença de Deus, se Deus tirasse tudo que ele tinha, ele reconstruía tudo de novo. Quem está entendendo? E você está aí, deixando para glorificar amanhã, deixando para se alegrar amanhã, e perdendo de viver o dia de hoje com Deus, e perdendo de se alegrar com Deus hoje, porque está esperando algo acontecer amanhã. Aí está protelando todos os dias para louvar melhor, para meditar na palavra melhor, para jejuar melhor, para vir com alegria adorar o Senhor melhor. Está deixando algo acontecer para depois entregar para o Senhor. A Bíblia vai dizer: trazei primeiro para o Senhor, fazei primeiro para mim. Elias, quando chegou perante aquela mulher, falou: o que tem aí, mulher? Só tem o quê? Um pouco de azeite e um bocado de quê? Farinha. Vou fazer um bolo para o meu filho, comeremos e morrer? Olha lá, ela já profetizou que ia morrer, e ela nem sabia que estava diante de um enviado por quem? Por Deus. Só temos um bocado. Peraí, era a realidade dela, apóstolo. Era a realidade dela sem a presença de... Mas Deus escolheu ela. Mas ela ainda não sabia que tinha sido escolhida por quem? Deixa eu dar um recado aqui do Espírito. Deus escolheu você e você ainda não entendeu que Ele te escolheu. Quem está entendendo? Deus escolheu você lá na sua família. Deus escolheu você para ser o Moisés lá na sua casa, na sua família. Deus quer mudar a sua vida, que através da sua vida muitos vão conhecer Jesus na sua família, eu profetizo. Você está aí chorando, reclamando: meu Deus, comeremos e morreremos. Elias não teve misericórdia alguma. Sentou e falou assim: mulher, vai lá, faz primeiro para mim. O bom que ela obedeceu, ela usou foi lá. O que tem aí? Faltou? E a farinha não há cá? E o azeite não há cá? Eu profetizo que não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Eu profetizo que não vai faltar alimento espiritual na tua vida. Deus está mandando pessoas aqui levantar a cabeça, que grande é a caminhada. O Senhor está dizendo assim que o demônio tentou entrar por esses dias sobre a sua vida, a sua casa, para trazer confusão, bagunça, para trazer divisão. Mas hoje, agora, o Espírito Santo de Deus está dizendo: estou enviando anjos lá e está quebrando toda a bagunça, está desfazendo todo o laço, e eu vou colocar a casa em ordem, se você crê, diz o Senhor. Quem está entendendo? Senhor, eu estou em uma necessidade, estou profetizando pelo Espírito, e Ele está dizendo assim: creia somente que eu sou o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural. Ele está dizendo: eu reino sobre os meus, diz o Senhor. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Eu só vou desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu renovar o meu entendimento. E eu só consigo renovar o meu entendimento se eu der ouvido, se eu criar intimidade com a pá. E aqueles que pula, sapateia, grita, recebe, acaba o culto, gritou o culto inteiro, acaba o culto, ó, o irmão vai embora assim, ó, meu Deus, Deus desceu na terra. Aí pergunta assim: aonde foi que Deus falou? Eu não sei onde falou, mas Deus desceu. Aí o demônio fala: já que você não sabe, eu te pego. Jesus pregava 3 dias. Você acha que era gritando? Era ensinando, era profetia, era declarando vitória pelo conhecimento da pá. Se você não tiver o alicerce, você vai construir a tua casa na areia, ela vai cair. Para de ser emocionado com as coisas de Deus. Deus não trabalha no emocionalismo, Ele trabalha na fé, na razão.
É muito pula-pula, sapateia. Depois está chorando miséria nos bastidores. Por falta de intimidade. E tem pessoas que amam isso. Apóstolo, não estou dizendo que aqui não tem. Oh, tem hora que não vai dar lugar para o Espírito Santo, né? Tem que deixar ele trabalhar na casa. Onde ele está, onde está o Espírito de Deus, ali há mas é claro que é bem depois da consciência da palavra. Porque aí você vai se entregar com si. Aí você vai falar em línguas. Quem não é batizado na mesma hora. Quem está entendendo? Porque aí vai estar entregando o perfeito louvor. E a perfeita adorar, sabendo que a palavra que é o teu alicerce. Não o momento. Não aquele momento. Não, mas a palavra. Entrando e nos corrigindo. Mudando as nossas diretas. E trazendo novos caminhos. Por causa da renovação do entendi. Então volta lá para mim, por favor, no 18. Marcos 11, 18. Quem está tomando posse da palavra? E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar. Pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Põe no próximo, filha. E sendo já tarde, saía para fora da onde? Já era tarde quando Jesus se retirou da cidade. Olha só. Diga assim, tudo que Deus faz, Ele confirma. Quem crê nisso? Nós acabamos de ler no início da mensagem que Jesus verbalizou, liberou uma palavra sobre a e nós lemos que os discípulos amém. Jesus liberou uma palavra, os discípulos ouviram. Só que Deus não deixa nada. Deus não faz nada sem trazer uma confirmar. Toda ponta de Deus, toda linha, todo início tem um fim com Deus. Tudo que Ele começa, Ele termina. Quem está entendendo? Jesus foi lá e liberou uma palavra sobre a figueira. E aí já tarde eles voltando embora. Põe no próximo, filha. Eles passando pela manhã, no outro dia, viram que a figueira tinha o quê? A figueira secou do dia para o outro. Olha lá. E eles passando pela manhã viram que a figueira tinha secado. Desde o quê? Não caiu só as folhas. Ela secou desde Olha o próximo. E Pedro. Olha lá, Pedro. Tinha que ser Pedro. E Pedro, lembrando-se, disse-lhes: Mestre, mestre, eis que a figueira que tu aconteceu o quê? Pega essa revelação que eu vou te entregar aqui. No começo, quando Deus me fez orar dessa maneira, eu não entendia, mas depois Ele me fez viver. Certa feita eu olhei para uma pessoa que estava com tumor, com câncer. Aí o Senhor me visitou e falou assim: amaldiçoa esse câncer. Ele me deu essa base bíblica. Eu falei: Senhor, aí eu entrei assim: Senhor, mas a minha boca é para bênção. Ele falou: por isso mesmo, para que haja vida. Amaldiçoa esse câncer. E aí eu orei para aquela pessoa e ela foi curada. Segundo a minha palavra, segundo a minha fé, mas da direção da palavra de quem? Então Deus vai trabalhar com alguém que manifesta Daí para cá eu já vivi muitas coisas. Nem tudo eu falo. Aí eu vou orar, eu amaldiçoo agora desde a raiz. E o caroço some na hora. Porque no meu coração, com a intenção do meu coração, eu estou liberando segundo a palavra de quem? E a palavra de Deus tem o quê? Na boca daqueles que... E tem pessoas que ficam regando a minha enfermidade, a minha dor, a minha isso. Aí não lê Bíblia. A Bíblia vai dizer que Jesus levou na cruz todas as dores e todas as enfermidades. Mas a pessoa fica falando assim: o meu isso, o meu aquilo, o meu. Se é seu, filho, fica com ele aí que eu estou indo embora. A pessoa está declarando que é dele. Agora, se ela não aceitar, se ela se movimentar na fé,
a cura se Tem bênção, tem cura que é imediata. E tem cura que é gradativa. Tem milagres, a Bíblia diz, tem milagres, a Bíblia nos ensina isso. Que tem pessoas que ela foi curada, sendo curada gradativa, mas tem pessoas que foi curada imediatamente. Quando você for orar, em nome de Jesus, eu estou te falando pelo Espírito que Ele está mandando te falar. Quando você orar, quando você for orar em prol de algo, aplique as palavras do Senhor, e aí a sua oração vai ter resposta. Quem está entendendo? Por que tem pessoas que falam, ela não ora, ela fala e nada com? Porque ela não tem intimidade com a Bíblia, ela usa os pensamentos dela, segundo a intenção do coração dela, então ela só libera palavras. Ela não libera na oração dela as palavras do Senhor. Senhor, eu falo para eles. Andando na beira do vale. E Deus falando assim com o profeta: pode esses ossos tornar a ter vida? Ele falou: o que, Senhor? Tu sabes. Aí o Senhor falou assim: fala com eles. Ossos secos, ouve a palavra de quem? Palavra de quem? Vocês não entenderam ainda. Olha para aquela situação que você quer ver, que deve estar igual ossos secos, e fala assim: ouve a palavra do Senhor hoje. Pedro, volta lá e joga a rede do lado de Senhor, segundo a tua, eu vou jogar, porque eu tenho experiência. Sou um homem que pesco há muitos anos, eu vivo disso aqui. Mas segundo a tua, Senhor, eu passei a noite toda, não peguei, mas segundo a tua palavra eu vou voltar. E a Bíblia vai dizer que a pesca foi uma pesca maravilhosa. 153 grandes peixes, segundo a vontade, segundo a palavra de Jesus. Quem está entendendo? Não entendeu ainda? Não é a sua palavra somente, que Deus também vai honrar a sua palavra. Mas quando você estiver orando por uma causa com os seus olhos aí impor, pega a palavra de Deus e libera na sua vida. Por isso que eu e você temos que dar ouvido para o que está escrito, não porque muitos estão falando, mas o que está escrito, você tem que acompanhar. E aí sim, você vai começar a viver o que Deus tem para você. Olha lá, Jesus liberou uma palavra, Pedro. E Pedro lembrando-se disse-lhes: mestres, Pedro lembrou do que Jesus tinha para a figueira. Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. Próximo. E Jesus respondendo disse-lhes: tem de fé em quem? Vou te dar a interpretação disso aqui, eu já preguei a respeito disso. Tens fé em quem? Sabe o que Jesus quis dizer para ele? Na outra tradução, hebraico: tendes a fé de Deus. Jesus estava operando tudo segundo a fé que operava nele. Sabe o que Jesus quis dizer ali? Tendes a fé de Deus, Pedro. Ande segundo a fé de Deus, que todas as palavras que você liberar vai ter resultado. As palavras não vai voltar a vá. É o que Jesus quis dizer para ele. Tendes fé em Deus, ou seja, tendes a fé de Deus, Pedro. E você vai ver que tudo vai se manifestar. Põe no próximo, filha. Olha lá. Aí Jesus continua dizendo assim, no ensinamento: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidando em seu,
mas crê que se fará aquilo que se diz. Ó, qualquer que falar, então é necessário eu qualquer que disser, é necessário eu liberar na minha. Olha lá. Olha lá. Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser lhe será o quê? Quem precisa de uma bênção aí? Quem não precisar, estenda a mão para cá que eu preciso. Quem precisa de uma bênção aí? Diga assim, ó, diga assim, levanta a mão direita assim, pela sua fé, se você quiser, levanta a mão. Diga assim: tudo que eu pronunciar, segundo a palavra de Deus, para minha vida, eu vou viver. Diga: vai acontecer. Diga com fé: eu vou receber. Tudo que eu pronunciar, para minha vida, para minha casa, para minha família, diga: tudo que eu pronunciar vai acontecer. Diga: no nome de Jesus. Quem crê, não glorifica Ele. Tudo que você pronunciar. Você está aqui na escola de Jeová. Aqui é a escola. Lá na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, é o campo de bar. É lá que você tem que profetizar. É lá que você tem que olhar para os ossos secos e falar assim: haja, haja, haja. Porque Deus fez tudo através da sua Ó, rapidamente. O Senhor me fez ouvir um testemunho de um pastor dos Estados Unidos, um homem muito usado por Deus, muito usado por Deus. Com 82 anos, 83 anos, não me lembro a idade dele, de 83 a 85. Ele ficou paralítico e mudo. E era um homem que Deus usava ele grandemente dos dons espirituais. E aí ele estava no hospital lá, sendo cuidado pela enfermeira. A única coisa que ele conseguia conversar era escrevendo. E aí ele escreveu para a enfermeira assim, ó: todas as vezes que você entrar aqui, você vai olhar para mim e vai dizer: levanta e anda. Como ele não conseguia ele pediu para a enfermeira falar por ele. A enfermeira falou por ele, mas segundo a fé, ele ouvia, mas ele não. Com poucos dias, ele já estava levantando e falando. Estou falando de um homem de Deus, de um profeta, que ele viveu no final da vida dele o que ele manifestou a vida na vida do próximo, ele viveu na vida dele. Deixa eu te falar algo. Quando eu vi esse testemunho, imagina como que ficou a vida dessa enfermeira. Porque ele escreveu um papel, ela tinha que entrar no quarto e declarar o que estava ela tinha que falar. E tudo que ela falava, dia após dia, ele ouvia e recebia e cria era como se ele estivesse falando. A enfermeira foi a porta-voz dele. E ele levantou e andou. E se eu não me engano, no final do testemunho, eu creio que Deus fez ele viver ainda até os 90 e poucos anos. Ele continua fazendo a obra de Deus. Ó, mesmo sem você saber, Deus me fez ver faz mais ou menos uma semana. O que ele viveu em particular com Deus é tão poderoso que chegou até os nossos ouvidos como testemunho. Quem está entendendo? Então aquilo que Deus faz pelo poder da palavra e do Espírito não fica oculto. Porque a Bíblia diz que não tem nada oculto que não seja. Aprenda isso em nome de Jesus. Olha para a sua vida. Qual é o seu monte? O que é que você está vivendo? O que é que você quer ver mudança? Olhe para esse monte e profetiza. Apóstolo, não está acontecendo. Sabe por quê? Porque você está profetizando e quer viver na sua hora, no seu dia, no seu tempo, no seu momento. Não. Enquanto você está profetizando, Deus está te aperfeiçoando. E você está crescendo na graça e está sendo acrescentada a sua. Então não é do meu e do teu jeito. A nossa parte é obedecer, é profetizar. Ó,
Eu vou falar o que Deus está dizendo para mim aqui. Aqui as mães que estão aqui no culto, os pais também. Mãe, avó. Na hora que tiver seus familiares dormindo, se Deus te levantar de madrugada a partir de hoje, somente nas crianças, vai lá e coloca a mão e profetiza. Você vai ver o que vai acontecer. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu estou falando pelo Espírito, porque eu estou vendo pessoas fazendo e Deus manifestando coisas grandes. Quem está entendendo? Se for do esposo, estiver dormindo a esposa, vai lá e põe a mão e profetiza. Não precisa pôr a mão não, empurrar não, só encosta. Só cria um contato, quem está entendendo? E vai manifestar a sua. Eu duvido você fazer isso e você não sentir nada. Quem vai praticar isso aqui? Próximo culto, eu quero que você testifique o que você vai fazer hoje. Quem está entendendo? Só que não é um dia só. Deus vai te lembrar a partir de hoje todos os. Vai lá e põe a mão. E o Espírito Santo de Deus vai colocar palavras na sua boca. Rastobiam de raséria. Dibiam de camam de soriasé. O Senhor me fala, o meu espírito, que tem pessoas que quando você colocar a mão, a mente dessa pessoa vai ser liberta. Pessoas vai ser curada. Deus vai mudar a mente de crianças, quem está entendendo? Deus vai repreender espíritos malignos de jovens quando você colocar a mão, quem está entendendo? Ah, Jesus. Que os obreiros, os pastores me lembram. Nos demais cultos, vocês estão aqui hoje. Eu quero perguntar para vocês que estão aqui hoje, se vocês fizeram isso, o que vocês sentiram? Quem tem fé aqui? Então na hora que você fizer isso, você está manifestando o quê? Aí você vai ver o que você vai sentir. Apóstolo, você pode acordar 3 da manhã trupicando, ele vai te lembrar. Vai lá e põe a mão. Encosta a mão assim, ó, de preferência na cabeça, e profetiza. Ó, em nome de Jesus. Eu não estou falando nada do que eu não tenho feito. Nos meus. Eu já começo a ver os sinais de Deus. Eu não quero saber o que o homem tem falado, eu quero saber o que Deus está falando. Quero saber o resultado do homem. Respeito. Respeito, o homem que estudou para ser médico, para ser o que for, amém, o respeito. Deus deixou essas pessoas formadas para cuidar de nós. Mas comigo, é a minha fé, eu só escuto a última palavra que vem de Deus. Quem está entendendo? Você vai ver. Ah, apóstolo, o meu neto, minha filha tem ficado doente. Põe a mão. Usa o que Deus te deu, Moisés. Seu cajado é a sua mão, quem está entendendo? Ó, de preferência, unge as mãos. Deixa dormir, depois você levanta. Vai lá e põe as mãos e profetiza. Você vai ver o que vai acontecer. Nós acabamos de aprender com Jesus, com o mestre de todos os mestres. Ele olhou para uma árvore mentirosa e liberou uma pá. E o que ele amaldiçoou, o que ele falou acontecer. Imagine você colocando a mão no seu marido, no seu filho, não sei de quem você vai pôr a mão, e você profetizando. Quem está entendendo? Seus olhos vai contemplar a manifestação do poder de Deus. Quem está entendendo? Aí sim, você está sendo um cristão praticante. Porque você vai estar usando a sua. Você não vai ser só um ouvinte, você vai ser um praticante. Agora se ficar igual um coitadinho, sentadinho, Senhor, me ajuda, ai Senhor, você vai morrer daquele jeito, filho. Vai morar no céu, vai se encontrar com Cristo, vai na terra, só derrota. Porque não toma a ti, fé sem obra é o quê? Tem fé, mas não toma atitude. Quem vai tomar posse dessa atitude que Deus está dando? Quem
praticar, vai contar grandes testemunhos aqui. Eu não estou falando nada de mim mesmo, viu? Eu sei o Espírito que está sobre mim, o Espírito que me sustenta. Eu sei, e não preciso da aprovação de homem nenhum. Eu sei qual é o Espírito que está sobre mim. E se você praticar, usando a sua fé, segundo a palavra de Deus, o ensinamento que você está vivendo aqui, você vai ver os resultados com os seus olhos. Quem está entendendo? De tudo que você profetizar, você vai ver os resultados. Tem hora que dá vontade de entrar na mente de pessoas aqui, ó. Fala, faz assim. Dá vontade de entrar dentro da mente lá. Porque parece que quando sai daqui para fora é roubado. Aí vem para o próximo culto de novo. Para a igreja, né? Se fosse para balada, para o churrasco. Entenda, a sua luta é no reino do Espírito. Deus quer te ver prosperar, Deus quer te ver abençoado. O demônio quer te ver murmurando, reclamando, perturbado, preocupado, chorando. O demônio quer te ver murmurando. Mas Jesus não, Ele quer te dar vida e vida com abundância. Quem está entendendo? Põe no próximo, filha. Não, próximo não, rapidamente, já estou encerrando. Vai lá em Colossenses para mim, coloca lá em Colossenses. Capítulo 3, versículo 12. Colossenses 3:12, rapidamente. Olha só o que está escrito, já estou encerrando. Revesti-vos, pois como eleitos de quem? Revesti-vos, pois como eleitos de quem? Santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Tudo isso aqui é o que nós temos que se revestir. Tudo isso aqui é o que temos que praticar. Vai no próximo, no 13. Suportando-vos. E depois eu explico por que você vai ler aqui. Suportando-vos uns aos e perdoando. Diga assim, igreja, comigo. E perdoando. Diga de novo. E perdoando uns aos outros. Diga com fé, depois eu explico. Diga, e perdoando uns aos outros. Vamos voltar de novo aqui, ó. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós fazei o quê? Diga assim, eu preciso perdoar. Calma que eu já te explico o porquê, já estou encerrando. Põe no próximo, no 14. E sobre tudo isto, revesti-vos de quê? Revesti-vos de quê? De amor, que é o vínculo do quê? Quem quer ser aperfeiçoado aqui? Tem que manifestar o ar e o amor que não é do homem, é o amor ágape, é o amor que vem de... E eu e você só vamos conseguir manifestar o amor ágape se andar pelo Diga assim, por que perdoar? Diga com fé, senão não te falo, por que perdoar? Calma que eu já te explico. Volta lá, em Marcos 11, 23, volta lá. Marcos 11, 23. Quem abriu em Colossenses, marque na sua Bíblia. Colossenses, nós lemos o 3, Colossenses capítulo 3, 12, 13 e 14. Deixa marcadinho na sua Bíblia para você lembrar. Mas Marcos 11, 23 vai dizer assim, traz aquele louvor lá naquele dia. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lance no mar, e não duvidar em seu, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será o quê? Põe no 24 agora. Olha lá. Por isso vos digo, olha o que Jesus está dizendo aqui, é Jesus. Por isso vos digo, que tudo que pedires orando, crendo, o quê? Quem quer receber as bênçãos aqui? Quem quer receber o fruto das suas orações? Quem quer ver o fruto das suas orações? Olha só. Por isso vos digo que tudo que pedires orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Põe no próximo. Aqui eu quero que vocês peguem essa chave. E quando tiverdes orando, perdoai. E quando tiveres orando, fazer o quê? Se tendes alguma coisa contra alguém, não interessa quem. Se você tiver algo contra alguém, quando você estiver em oração, você tem que liberar o Olha a continuação.
para que o vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas. Ai, Jesus. Vai no próximo, já estou findando. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estais nos céus vos não perdoará as vossas. Diga assim, por que perdoar? Quem não perdoa não consegue manifestar a fé. E aí quem não perdoa faz mal para si, porque qual é a fé que vai estar impedida? De quem não perdoa. Você está entendendo que se você orar sem entendimento, a oração não vai ser respondida? Aposto, mas você não sabe o que essa pessoa fez por mim. Você não sabe o que fez comigo. Deixa eu te falar algo. Só vou te dar uma direção sem fazer uma pergunta. Essa pessoa serve a Deus? Ela está na casa do Senhor? Ela está buscando a Deus verdadeiramente, espírito e verdade? Ela está em comunhão com Deus? Então deixa eu já te dar a resposta. Então essa pessoa não está sendo guiada totalmente pelo Espírito? Então tudo que ela fez contra a tua vida era o demônio por trás, para que você fosse na sua fé. Porque sabe que se você ficar na casa do Senhor e aprender, o demônio fala, e agora, como que eu faço? Eu vou usar alguém de perto, eu vou usar alguém de dentro de casa, eu vou levar uma influência maligna para que essa pessoa seja e aí de nada adianta ela ir para a igreja todos os cultos, orar, louvar, pregar, chorar, e no coração não liberar porque a fé dela fica parar ali, e ela não recebe nada de Deus. Daqui um dia ela também fala, eu não vou mais para a igreja. Por quê? Porque ela não entendeu, porque ela não foi em si, que a fé só se manifesta para aquele que libera o perdão. Por que muitos estão enfermos entre vós? Primeiro, por tocar nas autoridades, e segundo, por um ficar tocando no outro. Não maltrate os meus profetas, e nem toque nos meus Quando você toca no ungido ou no profeta, e deixa eu te falar, não é porque está com o microfone em cima do altar que é ungido, não, viu? Quem crê que você é ungido do Senhor? Aquele que toca no ungido do Senhor, ele cria, ele atrai para a vida dele mas você não pode desejar isso para ninguém. Porque se você falar, eu sou ungido, tocou em mim, agora a enfermidade vai nela. Deixa eu te dar um recado que está na Bíblia, outro dia eu te mostro. Aí Deus falou, é? Aí Deus vai lá, tira aquela pessoa na posição de prostração, e coloca, não vou falar você não, e coloca aquele que estava na posição de ungidão, porque ele desejou o mal. Por isso que quem corrige eu e você tem que ficar com a boca quietinha, caladinho, e deixar Deus fazer. Quer base bíblica? Eu vou passear na base bíblica rapidinho, não precisa no texto não. Deus falou assim, Jó, eu não vou receber nenhum sacrifício desses seus amigos aí, porque eu enviei os 3 amigos, eu que enviei os seus 3 amigos para te ajudar, e quando ele chegou diante de vocês, eles foram te julgar. Eu não recebo deles sacrifício nenhum, só não vou matar eles por causa de você. Então faça você, olha o que Deus falou para Jó, faça você o sacrifício para mim, e eu vou receber o sacrifício das tuas mãos. Porque se dependesse de Deus, Deus ia matar os 3. Porque os meninos, os amigos de Jó, Deus mandou levar o quê? O que Deus mandou eles levar para Jó? Quem lembra? Mandou levar o quê, pastor? Diga assim, ajuda. Muita ajuda financeira. O que eles fizeram? Ô Jó, você está desse jeito aí, Jó? Você deve ter pecado contra Deus. E com as moedas, com as bênçãos que Deus mandou. Mas em vez de chegar lá e fazer o que Deus manda, começou a trazer julgamento. Deus falou, vou matar os 3. Aí Jó, com um caquinho de telha, mas um coração fiel e verdade, começou a interceder por eles. Muitas vezes você vai tocar e pensa que você está tocando em qualquer um. E aquele pequenininho ali, Jesus está nele. Quem está entendendo?
Ó, Deus falou, só não vou matar os 3 se você entregar das tuas mãos sacrifício por eles. E aí Jó teve que ir lá e entregar para Deus um sacrifício com as próprias mãos, para Deus não matar os 3, que Deus mandou eles ir abençoar e não julgar. Entenda, quando você se coloca no lugar do outro, é mais fácil você liberar o perdão. Aposto, você não sabe o que eu estou passando. Deixa eu te falar, uma coisa eu te garanto, se você está aqui, é porque Jesus é na sua vida. Independente do que você está passando, se você está aqui, é porque Jesus é com você. E é através da sua vida que Ele quer fazer a diferença na sua casa. Se você está aqui, Jesus está te mandando te dar um recado assim. Se posicione em você, que eu vou fazer uma grande obra lá. Diga assim, alguém tem que ser Moisés na minha casa. Diga assim em voz alta, e Deus escolheu eu. Você vai assumir o compromisso ou vai correr da responsabilidade? Se você correr da responsabilidade, não haverá nenhum resultado. Mas se você permanecer, se você perseverar, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. É com você, o mistério é com você. Deus está chamando você para o compromisso. Ó, Deus, a Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer nenhum na morte do ímpio, porque Deus sabe o que Ele preparou para aqueles que vão para o inferno. Foi Deus que fez o inferno, igreja, para lançar Satanás e os seus demônios. E Deus sabe que aqueles que vão para lá, e hoje aqui Deus está dando uma oportunidade para cada um de nós, e só leva para o céu quem está indo para lá. Apóstolo, mas eu não consigo liberar o perdão. Eu vou te dar uma chave para você aprender a liberar o perdão. Quando você dobrar o joelho, tiver só você e Deus, comece a orar por ele. Comece a orar por essa alma. Veja como alma. Não veja como um ser humano, veja como alma. Porque se Deus olhasse para mim e para você, olhasse as nossas qualidades, nós dois estaríamos aqui. Mas Ele olhou para mim e para você e viu como alma preciosa. Quem está entendendo? Ó, por isso que eu tenho que encerrar, senão o Espírito Santo fica dando as palavras. Ele fica dando as palavras da Bíblia. Aquela mulher chegou diante de Jesus chorando, se prostrou. E muita gente, muitos com pedra. Pegamos ela no ato da prostituição, no ato. Jesus com o dedinho assim. Jesus nem deu atenção para eles, falou: aquele que não está em pecado, atire a primeira pedra. Todos estavam e querendo. Ó, a Bíblia vai dizer que começou pelos anciões, ou seja, pelos mais, soltar a pedra. E foi embora de um em um. Por quê? Quando eles se avaliaram, todos estavam na prática todos também tinham pé aos olhos do céu. Então falou: peraí, deixa eu soltar minha pedra. Naquela hora Jesus, sem olhar para a face deles, escrevendo na areia, nem deu atenção. De repente a mulher fala: Senhor, cadê todos? Aí Jesus falou: todos foram embora? Jesus só deu uma direção para ela: vai, não peques, para que o seu último estágio não seja pior do que esse. Ou seja, se você pecar, a situação vai vir pior. Então vai, não peques mais. Você já aprendeu a lição. Cadê os seus acusadores, mulher? Se os seus acusadores não estão aqui, quem sou eu para te acusar? Pega essa chave. Jesus não veio para acusar ninguém. Ele veio para nos salvar e para nos ensinar. Se Jesus não te condena, por que você está se condenando? Eu já sei. Porque existe um demônio que ele fica assim na mente da pessoa. Você vai para a igreja por quê, mano? Você falou palavrão, você brigou, você fez isso. Ele só traz a acusar. Deixa eu te dar uma chave. Se algo fugiu do teu controle na região do espírito, na área do espírito, e você fez algo que desagradou a Deus e você se entristeceu, peça perdão a Deus.
Porque existe o ministério, eu já preguei sobre isso. Existe o ministério que Jesus deixou da reconciliação. Quem está entendendo? E ele se manifesta quando a pessoa se autoavá, como a Santa Ceia. E o homem avalia a si. Quando você se avalia a si mesmo, a palavra te corrige. Se a palavra descer de cima e embaixo, não tiver nenhuma falha, você está preparado para prosperar. Mas se tiver alguma falha, ore com fé e peça e também libere o para que a sua fé não seja roubada. Isso aqui é ensinamento. Por que pessoas ficam amarguradas, angustiadas? Porque ela não consegue entender. Pecou rapidamente, corre e perde Apóstolo, mas eu tô na razão, a razão é minha. Esquece a razão, filho, abandona a razão. Se você quiser a razão, você vai perder a fé. Esquece a razão, quem está com a razão, vai lá e pede perdão. Mais forte é aquele que perdoa. Eu prefiro me humilhar, pedir perdão, mesmo sabendo que eu estou certo, e ficar com a minha fé. Quem está entendendo? Encerrei, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei o quê? Tem pessoas entregando a fé por uma briga. Não, eu vou guardar ela, eu vou ficar com ela. Porque se eu tiver a fé em Deus, eu vou ter todas as. Quem está entendendo? A falta de perdão traz enfermidade e faz a fé ficar paralisada. A oração não passa desse teto. Agora, quando você vai lá e perdoa, você está livre. Você está livre. O demônio vem e olha, que ele é um carniceiro. Ele olha. Se tiver algum acesso, alguma ira, alguma maldade, ele tem legal ali. Agora, se ele olha, só vê fogo de cima e embaixo, representando o Espírito Santo, quem crê nisso? Ele faz assim, se afasta. Infelizmente, nesse eu não posso encostar. Quando eu falei para vocês de jejum no começo do culto, Deus me mostrava uma fogueira. Quando você jejua, você está pondo lenha. Quando você ora, você está pondo lenha. Espera aí. Quando a gente faz tempo de criança, quando você faz uma fogueira, tá certo que naquele tempo o alvo era se esquentar. Mas se tem uma fogueira acesa, onde tiver treva, vai ter o quê? Vai manifestar o quê? A luz. Então, se a fogueira está acesa, as trevas vai em? Quem está entendendo aí? Se você está na presença de Deus, jejuando, meditando na palavra, você está pondo lenha. Sabe o que vai acontecer? Primeiro, se o demônio persistir, deixa eu dar um recado para você, ele vai ser queimado. Quem está entendendo? Se o demônio quiser persistir, trazendo mais influência, palavras negativas, ele vai ser queimado. Porque se você não para, você está toda hora orando, jejuando, você está toda hora em comum, e aí ele bate em retirada. Quem está entendendo? Porque você está resistiu o mal, ele fugirá de quem? De mim. De nós é muita gente. Ele vai fugir de mim, ele vai fugir de você? Se você resistir o mal, ele vai embora. Quem está entendendo? E aí eu e você começamos a viver as A Bíblia diz que não é para mim, para você ficar correndo atrás de bênção. As bênçãos correrão atrás de vós. Eu vou profetizar. As bênçãos correrão atrás de vós e vos alcançarão. Quem está entendendo? Vou profetizar de novo na vida daqueles que crê. Aqueles que tiver com fé vai viver. As bênçãos correrão atrás de vós e vos alcançarão. Quem crê nisso? Como que as bênçãos vão correr atrás de mim? Se eu estiver zelando pela presença, em comunhão, se eu tiver vida de oração, vida de jejum, se eu tiver um devocional todos os dias eu tenho que estar meditando na palavra. Se for pela manhã, melhor ainda. Todos os dias eu tenho que estar presente na sala de Jeová. E todos os dias você vai receber Deixa eu te falar algo aqui. Responda com amém se você crê. Quem crê que o Senhor nos ensinou algo aqui hoje? Se você não viesse desse culto, você estava ganhando ou perdendo?
em nome de Jesus, que você não só ouça esse culto, que você pratique. Quem está entendendo? Porque Deus quer manifestar coisas grandes na sua vida. Quem está entendendo? Pratique. Manifeste ousar, espírito de ousar. Deixa eu te entregar algo. Se coloca de pé, por favor, você que pode. Quem tomou posse da palavra? Meu Deus. Feche os seus olhos. Fortaleça sua fé a qualquer hora, em qualquer lugar. Baixe nosso aplicativo da igreja no Android ou iOS para acessar devocionais inspiradores, palavras edificantes, fazer pedidos de oração, compartilhar testemunhos e muito mais. Faça parte desta comunidade de fé. Ao contribuir com seus dízimos e ofertas, você não apenas abençoa a obra do Senhor, mas também faz parte de um movimento que transforma vidas. Juntos, construímos um caminho de bênçãos e impacto. Deus abençoe cada semente plantada com amor e generosidade. Obrigado pela sua presença. Siga-nos no Instagram e em todas as redes sociais. Acesse nosso site e aplicativo para conteúdos exclusivos para você. Para pedidos de oração, testemunhos e dúvidas, chame no nosso WhatsApp. Seja uma bênção e nos ajude compartilhando nossos vídeos e deixando seu like. Amém. Você é bem-vindo aqui. Que Deus abençoe. Até mais.